Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Moreno Trader. Hoje é dia 7 de setembro de 2017. Esta é a minha primeira gravação. Escolhi este dia porque é um dia muito especial, é o dia da independência do Brasil e o mercado financeiro é isso. Ele te dá independência se você souber operar, mas também ele te levará por um caminho nada agradável caso você não saiba o que você está fazendo. Eu sou médico, artista plástico e trader. Eu estou no mercado desde 2007. Mas vocês podem se perguntar, mas cara, esse cara é médico, artista plástico e trader? Esse cara tem tempo para isso tudo? Pois bem, o segredo é a disciplina. Como tudo, se você quer se profissionalizar em qualquer atividade, você tem que ter estudo e disciplina. E eu sou profissional nas três áreas. Eu atuo na medicina, eu não parei de atuar na medicina. Eu sou artista plástico profissional, participo de exposições no Brasil e no exterior. E sou trader profissional desde 2007. Quer dizer, tenho 10 anos de mercado, por isso me considero um sobrevivente, porque as estatísticas mostram que 80% dos traders são expulsos do mercado logo no primeiro ano. Geralmente, muitas pessoas chegam ao mercado por diversas razões, como vamos ver mais para frente, achando que vão ganhar rios de dinheiro, investem as suas economias e saem mutilados. O mercado ele é basicamente inebriante, você está ali na frente da tela, oscilações de preço para cima, para baixo, e se você não souber o que você está fazendo, é a maneira mais fácil de você perder dinheiro. Então sejam bem-vindos neste canal, eu vou tentar compartilhar com vocês o meu aprendizado nestes 10 anos de mercado, que me custou muito dinheiro, e eu vou trazer aqui de graça para vocês. Muito obrigado aos que me assistem e agora vamos para o primeiro vídeo que tratará sobre psicologia do mercado. O mercado financeiro é uma porta para a liberdade. Antes de entrarmos em assuntos mais específicos, vamos definir primeiro quais os tipos de operadores de mercado que existem. A nível de pessoa física, temos o trader e o investidor. Ah, mas não é a mesma coisa? Não. O trader é aquele indivíduo que ganha ou perde dinheiro no mercado de capitais, operando através da internet, seja sozinho ou assessorado por corretores, comprando e vendendo ativos ou derivativos no médio, curto ou curtíssimo prazo. Já o investidor é aquele indivíduo que ganha ou perde dinheiro no mercado de capitais, operando através da internet, sozinho, ou assessorado por corretores, comprando e vendendo ativos ou derivativos no longo prazo. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Geralmente o trader, ele opera ou no mesmo dia, ele abre e fecha uma operação no mesmo dia, ou leva a sua posição por no máximo 2, 3 semanas, ou talvez até um mês, até quando o movimento ou de alta ou de baixa cessar. Aí ele vende e realiza o lucro. O investidor, geralmente, ele não se preocupa com as oscilações do mercado. Geralmente ele fala com o corretor da sua corretora, ele é orientado a comprar determinado ativo de olho na valorização no longo prazo. Vocês viram que eu coloquei em vermelho perder dinheiro. Ah, mas eu vou entrar no mercado para perder dinheiro? Sim. Na verdade, a única certeza que temos quando abrimos uma posição em ativos ou derivativos é que vamos perder dinheiro. Ah, mas então para que eu vou investir nesse negócio se eu posso perder dinheiro? Bom, se você quer um investimento seguro, você pode ficar ou com a poupança, ou com o CDB, ou com os títulos do Tesouro Direto. Também existem a LCI, Letra de Crédito Imobiliário, a Letra de Crédito Agrário, que geralmente pagam um percentual do CDI, e não pagam imposto de renda. Nenhum dos investimentos que eu acabo de enumerar é completamente isento de risco. Por quê? Os mais jovens talvez não lembrem ou não saibam que, mesmo investindo na poupança, existe um grande risco de perder dinheiro. O Collor, por exemplo, ele confiscou a poupança e as pessoas perderam o que elas tinham investido. Ah, mas e os títulos do Tesouro Direto? Bom, os títulos do Tesouro Direto eles têm relativa segurança, mas também não são completamente seguros. Ah, mas por quê? Porque no caso da entrada de um governo populista, esses ativos eles podem também desaparecer.
através de um default, de um calote. Um governo populista ele pode simplesmente, para agradar os seus eleitores, se vier um governante populista aí, nas eleições de 2018, por exemplo, ele simplesmente pode decidir que ele não vai pagar a sua dívida. Não vai pagar a dívida interna, não vai pagar a dívida externa e os títulos do Tesouro viram pó. Eles viram lixo, como aconteceu na Argentina, como aconteceu na Venezuela, nos governos bolivarianos. E nós não estamos completamente isentos disso aí não, tá? Existe uma baixa probabilidade, graças à Operação Lava Jato, mas não estamos completamente isentos disso. Então, como nos defendermos contra essa perda de dinheiro? Através, primeiro, do estudo e, segundo, do gerenciamento de risco. Mais de 80% dos traders que entram no mercado desaparecem no primeiro ano. Por quê? Geralmente é a pessoa ambiciosa que ela escutou ou viu em algum vídeo por aí na internet que o mercado financeiro é uma fonte expressiva de ganhos e que ela pode entrar e com um clique abrir o seu computador, comprar um ativo e automaticamente o ativo ele vai subir e ele vai chegar lá na lua, aí ele vai vender o ativo, vai embolsar os lucros sem fazer absolutamente nada. Bom, essa é a ilusão, mas essa não é a realidade. A realidade é que o mercado oscila e nós nunca saberemos qual é o próximo movimento do mercado. Então, como ser um trader de sucesso? A primeira coisa é estudar a psicologia do mercado. O mercado é nossa última fronteira. Você tem que saber quais foram os motivos que o fizeram se interessar por entrar no mercado de capitais. Todos nós temos visto em filmes de Hollywood o mercado como um grande terreno glamuroso, onde você com um clique pode ficar milionário e você pode conquistar a garota dos seus sonhos, ou você, menina, que está querendo virar trader, vai conseguir aquele homem maravilhoso. Você juntou os seus atributos pessoais, aí você compra um carro de luxo. Não, isso não é assim. Isso acontece com menos de 1% das pessoas. Porque esse 1% das pessoas ou são traders excelentes e venderam um carro ou alguma coisa, investiram em opções. As opções elas são uma excelente fonte de renda rápida porque elas são explosivas, mas elas têm uma data de vencimento. Quer dizer, se na data de vencimento a opção não chegou aonde você esperava, você perde tudo que você colocou ali. Se pergunte por que você quis entrar no mercado. Foi para comprar uma casa maravilhosa na beira do lago, para comprar salas comerciais, viagens maravilhosas, se hospedar nos melhores hotéis, comprar aqueles carros esportivos que você sempre sonhou, praticar os seus esportes favoritos quando todo mundo está trabalhando e ganhar muito, muito dinheiro, você está no lugar errado. Se pergunte primeiro, por que eu quero entrar para o mercado? Essa é a grande pergunta que você tem que se fazer antes de você entrar para o mercado de valores. Foi porque você quer ficar rico trabalhando pouco e ganhando muito? Para ganhar dinheiro fácil? Para rentabilizar os ganhos de uma outra profissão? Ou você quer construir um patrimônio para o futuro? Mas também você pode querer se tornar um trader profissional e viver do mercado. Se você quer entrar no mercado pelos dois primeiros motivos, primeiro, porque o mercado exige trabalho, horas da sua vida, analisando ativos, você tem que ir ali, abrir o seu programa de análise gráfica e começar a ver ativo por ativo para determinar quais ativos estão congestionados, quais ativos estão em ponto de compra e quais ativos estão em ponto de venda. A melhor coisa que você tem para fazer no mercado financeiro é você rentabilizar os ganhos de uma outra profissão. Se bem que eu tenho uma renda relativamente boa como médico e como artista plástico, o mercado financeiro realmente mudou o meu patamar, tá? Foi uma experiência que me custou bastante dinheiro. Eu entrei no mercado em 2007, eu me mudei para cá, para Brasília, e vendemos um imóvel que tínhamos no Rio de Janeiro, vendi um carro também que tinha lá. Eu, como eu já havia ganho um dinheirinho no mercado, estava me sentindo tal, e coloquei esse dinheiro do imóvel do Rio de Janeiro no mercado financeiro. Aí veio a crise de 2008, eu perdi 75% do meu patrimônio, porque eu estava comprado em blue chips, que são blue chips. Blue chips são empresas grandes, geralmente as maiores empresas da Bolsa de Valores. Eu estava comprado em Vale, havia comprado Vale a 47,50, havia comprado Petrobras a R$ 42. Depois veio a queda.
Só para falar, Petrobras está hoje em R$ 15, Vale está em R$ 33. Aí em dezembro de 2008 eu realizei prejuízo. Minha esposa quase queria me matar por causa disso. E durante esse tempo da queda, eu na época não sabia operar vendido. Operar vendido é você alugar uma ação, vender, a ação cai, você depois recompra e aí ganha na queda. Na época eu não sabia como fazer isso, mas havia estudado bastante sobre análise técnica de valores. Basicamente nos livros do Dr. Alexander Elder, que eu vou mostrar mais para frente. Estudei bastante e identifiquei alguns ativos que haviam perdido muito, 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 mas muito além das blue chips. Estavam custando mais ou menos 1% do que eles custavam antes da crise, mas eram empresas sólidas. Aí eu comprei esses ativos, os ativos explodiram e eu praticamente consegui triplicar o meu investimento inicial. Então, o mercado é isso. Se você estudar, você consegue chegar lá. Também você pode entrar no mercado para construir um patrimônio para o futuro. Você pode fazer a sua própria aposentadoria se você escolher ativos bons, se você montar uma carteira para o futuro, uma carteira para trading, você pode realmente viver com, com conforto em um futuro quando você não quiser mais trabalhar. Mas quando você for um profissional de mercado, que você tiver uma taxa de acerto acima de 60%, você pode querer sim viver de mercado. Mas para isso você precisa de um capital que te deixe tranquilo para você poder suportar os sobe e desce da bolsa e viver de trading. Eu ainda não o fiz porque eu tenho 48 anos e acho que ainda posso trabalhar mais um pouco como cirurgião plástico. Mas quando eu realmente tiver já achado que chegou a hora de pendurar o bisturi, me dedicarei ao mercado e à arte. Isso realmente é possível, mas para isso você tem que trabalhar muito, ter muita experiência no mercado, e esse é um dos grandes problemas dos iniciantes. Os iniciantes já querem viver logo de mercado e acabam perdendo tudo, especialmente no day trade. Eu já tenho bastante experiência no mercado e ainda perco dinheiro. Ainda perco dinheiro no day trade. Porque o day trade ele é muito dinâmico, especialmente operando índice. Ele tem muitos sobes e desces bravos e às vezes eles não respeitam os princípios fundamentais da análise técnica e você acaba sendo estopado. E o problema é que se você for estopado e você entrar de novo, e de novo, e de novo, isso se torna basicamente como se fosse um vício, e aí você realmente acaba destruindo o seu patrimônio. Quais os tipos de player do mercado? Nós temos basicamente players compradores, que são os touros, vendedores, os ursos, e os indecisos, as sardinhas. Os compradores, os touros, por que são chamados de touros? Porque quando o touro ele faz uma agressão, ele geralmente pega a cabeça e ele dá uma arremetida de baixo para cima, em um movimento similar a uma onda de mercado para cima, um mercado altista. Os vendedores são chamados de ursos porque o urso, quando agride, ele pega suas garras e ele ataca de cima para baixo. Eles jogam o mercado para baixo em um movimento dilacerante. E os indecisos, as sardinhas, elas são a fonte principal de alimento dos tubarões. Estes dois players aqui geralmente são tubarões, ou eles são investidores estrangeiros, bancos ou operadores profissionais de mercado que tomam o dinheiro das sardinhas e as trucidam. O mercado é um jogo ou uma batalha. Muitos professores de mercado e muitos operadores definem o mercado como um jogo. Eu, em parte, concordo com eles. Se você conhecer as regras do jogo, você pode entrar nele e se tornar um vencedor, ou se você não conhecer as regras do jogo, você vai se tornar um perdedor. Eu não compararia o mercado 100% a um jogo. Por quê? Porque o jogo, geralmente, mesmo ganhando ou perdendo, ele te dá prazer. Eu comparo o mercado financeiro a uma batalha. Se você tiver as ferramentas, as armas suficientes, você sai vencedor. Caso contrário, você sai muito ferido, muito machucado ou morto. Se você não souber o que você está fazendo, o mercado vai matar todo o seu capital.
você vai se deparar com economistas, com gestores de fundos milionários, de fundos internacionais e de bancos. Então você tem que estar o suficientemente preparado para morder, dar uma mordida no dinheiro deles, ou então se alimentar de uma sardinha muito mais inexperiente do que você, ou muito mais burra, porque infelizmente muitas vezes até os traders experientes cometemos burradas. Eu já fiz muita burrada no mercado que depois eu analisei calmamente e vi que tinha feito uma besteira. Então a precipitação é um dos grandes inimigos do trader. Todo movimento no mercado ele deve ser planejado, e o planejamento depende de estudo dos ativos e da análise técnica. Os compradores touros, eles movimentam os ativos para cima. Por quê? Porque eles querem que com a alta eles depois possam vender lá um pouco mais caro e embolsar os lucros. Já os vendedores, os ursos, impulsionam o mercado para baixo. Por quê? Porque eles vendem uma posição que eles não têm, geralmente isso chama-se operar vendido, eles alugam, ligam para a corretora ou o fazem através do home broker. O home broker é uma plataforma de negociação que você tem através da sua corretora. Você com um clique pode vender um ativo que você não tem. Esse ativo não é seu, esse ativo ele é alugado. Você vende esse ativo, tá? O mercado cai, depois você recompra o ativo e embolsa o lucro. Parece simples, né? Mas não é tão simples assim. Porque existe uma luta entre compradores e vendedores. Quando os compradores ficam mais fortes, o mercado sobe. Quando os vendedores ficam mais fortes, o mercado cai. E quando eles estão em equilíbrio, o mercado fica lateralizado. Existem várias forças que movimentam os mercados. Quando os compradores são muito fortes, eles são movimentados pelo otimismo, eles são também alimentados pelo medo dos vendidos. Quando um ativo chega a uma resistência importante e os ursos vendem o ativo, entram vendidos, eles ficam tensos por quê? Porque em determinado momento o ativo ele pode romper essa resistência e disparar para cima. Aí eles vão perder muito dinheiro. Não sei se vocês sabem, mas a Magazine Luiza subiu mais de 3.000% em um ano. Imagine se você estivesse vendido e sem stop em um ativo desse. A perda é infinita. Quando o ativo começa a subir, os touros ficam otimistas, começam a comprar mais ativos, há menos gente vendendo, os ursos eles ficam com medo e começam a fechar as posições vendidas, quer dizer, eles também entram comprando. E aí, como há menos vendedores do que compradores, os vendedores querem vender cada vez mais caro e o ativo dispara. Essa batalha inicial, ela se processa inicialmente entre profissionais de mercado. Mas chega um momento em que o mercado fica tão forte que o público em geral, geralmente as sardinhas, elas começam a comprar. O mercado entra em euforia. E esses operadores profissionais de mercado, os touros, começam a se desfazer dos seus ativos, vendendo para as sardinhas que estão eufóricas. Em determinado momento, as sardinhas não têm mais dinheiro para comprar. Como as sardinhas não têm mais dinheiro para comprar e o mercado está muito esticado, logicamente os profissionais de mercado também não vão comprar. E os profissionais de mercado, eles não são só ursos ou touros. Eles são um híbrido. Quando o mercado está subindo, eles atuam como touros, e quando o mercado está em topo, eles entram como ursos. Eles entram vendendo. Aí eles derrubam os preços. Geralmente não tem comprador, né? As sardinhas estão sem dinheiro, os profissionais de mercado não querem comprar mais. Eles entram vendendo grandes lotes. As sardinhas que estão compradas ficam com medo, elas começam a se desfazer dos seus ativos e o mercado começa a cair. Cair, cair, cair vertiginosamente, e aí entra a ganância dos ursos. Os ursos querem cada vez ganhar mais dinheiro vendendo a preços cada vez mais baixos. As sardinhas ficam apavoradas e depois elas entram em pânico. Aí elas querem se desfazer do ativo que elas compraram caríssimo e vendem geralmente por preços muito abaixo, 20, 30% abaixo do que elas compraram, para os touros famintos. Ursos não são pessoas diferentes, geralmente eles são os mesmos, que operaram como touros. Eles identificam que o movimento já está se esgotando, porque a volatilidade, depois mais para frente eu vou falar sobre volatilidade, a volatilidade do ativo ela vai caindo, a variação de preços cada vez fica menor, isso significa que a força está se esgotando, e aí esse urso ele vira touro, ele fecha a posição, compra o ativo que ele estava vendido, cada vez mais ursos começam a comprar mais ativos e fechar as posições que eles estavam vendidos antes que o mercado dispare, porque eles têm medo, e aí o mercado sobe. Depois as sardinhas entram no mercado
aí elas compram caríssimo e depois elas vendem barato. Olha que coisa ilógica. Se você for um comerciante, você não tem que comprar uma mercadoria barata e vender caro. Você não vai fazer o contrário. Mas, por incrível que pareça, a maioria das pessoas físicas e a maioria dos fundos de pensão aqui no Brasil, elas operam ao contrário. Elas compram o ativo quando está caríssimo e vendem o ativo quando está baratíssimo. Olha só que negócio ilógico. Mas é por quê? Por que ele é ilógico assim? Porque a maioria dos cursos que existe no mercado ensinam a pessoa a comprar rompimentos de topo. O ativo está lá em cima e aí ele vai lá e compra o topo. Quando rompe o topo, ele compra. Se o mercado estiver muito forte, como neste momento o mercado está, esses rompimentos de topo funcionam e funcionam muito bem. Mas só que existe um grande problema. O mercado, ele passa 80% do tempo em acumulação, anda lateralmente e há pequenas oscilações do preço por causa da cautela. Aí de repente vem uma boa notícia e o mercado dispara para cima, ou vem uma péssima notícia e o mercado dispara para baixo. Aí vou aproveitar este gráfico para mostrar para vocês o movimento real da Natura. Este foi um trade que eu entrei recentemente e aqui nós podemos ver dois movimentos. Podemos ver um fundo aqui, o ativo começou a subir, fez este topo aqui, teve a delação do Joesley, teve um gap enorme de baixa, ele se recuperou um pouco e depois veio a queda. O ativo ele veio parar em 23,72, um pouco abaixo, e eu comprei esse ativo especificamente no rompimento deste fundo. Por que eu comprei o ativo no rompimento deste fundo? Porque aqui havia um suporte importante, que ele estava a R$1 de diferença só, estava em torno dos 22 e pouco, era R$1 de prejuízo por ação que eu ia ter contra um benefício. Se ele completasse uma simetria para cá para cima, eu ia ter 30, 40% de lucro. Olha só, e ele fez isso. Esta semana, a Natura oscilou em volta dos R$30. Aqui vemos três movimentos, um movimento de alta, um movimento lateral e um movimento de baixa. Mas existe uma certeza, que nunca teremos certeza do próximo movimento do mercado. Então, como diabos fazer para a gente ganhar dinheiro nesse mercado? Nós temos basicamente duas ferramentas. A análise fundamentalista, que analisa os fundamentos da empresa, basicamente o valor da ação em relação ao patrimônio líquido da empresa. Você pega o valor de mercado da empresa, a soma de todos os ativos, divide pelo número de ações e aí você tem o valor patrimonial da ação. O índice PL também ajuda bastante, que é o preço da ação dividido pelo lucro anualizado. Eu não sou economista, então eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre análise fundamentalista, mas tem vários economistas no mercado que têm cursos aí, muitos deles gratuitos, ensinando isto aqui. Também tem livros que falam sobre análise fundamentalista de mercado. Eu vou me concentrar basicamente nos meus vídeos em análise técnica, análise gráfica do mercado. Em como, através da análise dos gráficos, você pode saber quando um ativo está prestes a se movimentar para cima ou para se movimentar para baixo. Isso tudo está escrito nos gráficos. Como vencer no mercado? Só podemos vencer no mercado se utilizarmos estas ferramentas. Primeiro, o estudo e segundo, o gerenciamento do risco. O estudo. Eu não tenho conflito de interesses, tá? Eu não conheço o autor destes dois livros, o Dr. Alexander Elder. Ele é médico, mas ele é médico psiquiatra. Ele era da antiga União Soviética. Atualmente ele mora em Nova York. Ele é operador profissional de bolsa de valores. Ele é escritor, inclusive este livro foi um best-seller. Aprenda a operar no mercado de ações, do Dr. Alexander Elder. E como se transformar em um operador e investidor de sucesso, também do mesmo autor. Estes dois livros foram basicamente a minha porta de entrada ao mercado de valores. A minha estratégia de operação ela foi fundamentada inicialmente na estratégia do Dr. Alexander Elder, mas eu fui aprimorando com o passar do tempo. Bom, amigos, espero que tenham gostado do vídeo, espero vocês aqui. Um grande abraço e até a próxima.